Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Confessemos o nosso pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós
damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, a Santíssima Trindade, demos glória para sempre. Amém. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendito
bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandeci ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o buscai, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os teme e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor na sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias,
outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós sabemos que o dia próprio dessa solenidade é no dia 29 de junho, que é o dia em que se celebra o martírio de São Pedro e de São Paulo, que deram seu testemunho de fé no ano de 67 depois de Cristo, debaixo do reinado de Nero, o imperador cruel. São Pedro morreu crucificado e foi sepultado ao lado do circo de Nero, nas margens da rua chamada Via Aurélia, aos pés de uma montanha, um pequeno morro chamado Monte Vaticano. Então hoje, onde é a Basílica de São Pedro, lá em Roma, é o lugar da sepultura de São Pedro na Via Aurélia, perto do Vaticano. E São Paulo foi decapitado e foi sepultado numa outra rua, numa outra via, a Via Ostiense, onde hoje é a Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Esses dois apóstolos deram o testemunho da fé. E o Evangelho de hoje nos recorda o que é que isso significa. Vejam, a Igreja de Cristo, ela é edificada sobre a fé dos apóstolos. Vamos entender o que é isso. Vejam só. Deus criou a humanidade se perdeu através do pecado, agora é necessário salvar a humanidade. Como é que isso é possível? Bom, só tem um jeito, né? Você tem a humanidade, vamos supor, tem aí 7 bilhões de pessoas no planeta, então agora nós precisamos salvá-los. Nós precisamos pegar esta salvação que Jesus conquistou para nós na cruz, e precisamos agora aplicar nas pessoas. Aplicar os frutos dessa salvação. Então, se você tem 7 bilhões, você vai lá e começa, né? E transmite a fé para um, batiza, pronto, já tem 7 bilhões menos 1. Aí transmite a fé para outro, batiza, já tem 7 bilhões menos 2. E você vai assim fazendo o povo de Deus, o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. A igreja é feita de pessoas que vão sendo separadas. Não porque deixam de fazer parte do mundo, não é isso. Mas começa a haver um diferencial. Começa a haver alguma coisa que distingue. Tá? Então aqui é importante a gente ver, o próprio Jesus disse isso. Vocês pensam que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, é uma batalha. Sabe por quê? Porque do outro lado tem Satanás com os seus demônios que não querem que isso aconteça.
Então existe uma fronteira, meus queridos. Isso aqui é uma batalha de conquista. Você vai conquistando terreno para um lado ou perdendo terreno. Vai aumentando o número daqueles que estão salvos, que estão na igreja, ou você vai perdendo o número daqueles que estão salvos e que estão na igreja. Esta é a realidade. Existe, vejam só, nós precisamos compreender que existe uma fronteira entre igreja e mundo. Agora, seria simples se essa fronteira fosse assim. Tem uma fronteira entre igreja e mundo, então aqui está o Padre Paulo, eu estou dentro da igreja, aqui está a fronteira, e está lá um pagão que está fora da igreja. Seria simples. Mas não é, é mais complicado do que isso. Porque a fronteira da igreja passa dentro de mim. Ou seja, eu já sou igreja. Eu tenho fé. Eu já sou batizado. Eu, pelo menos diante de Deus, a minha consciência, acho, né? Minha opinião firme é que eu estou em estado de graça. A minha consciência não me acusa de estar em pecado mortal. Mas, dentro de mim, aqui é que é o drama, ainda tem coisa mundana. O problema é esse. O problema é que tem mundo dentro de mim. A fé ainda não conquistou todos os territórios da minha alma. A fé ainda não conquistou, principalmente aquelas províncias rebeldes chamadas paixões. Quantas vezes você fez meditação sobre a paixão de Cristo na cruz? Jesus paciente carregando a cruz até o Calvário, e você, alguém te faz alguma coisa de irritante e você impaciente chuta o balde, pum, não quer saber. Mas você sabe que você tem que ter paciência. No entanto, tem uma província rebelde aí que ainda quer, né, fazer justiça. Você sabe que você tem que ser puro, casto, santo, fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo. Mas vem aquela tentação e você vê que aquela província rebelde começa a pular dentro de você. Você sabe que você tem que ser humilde, porque Deus é Deus e você não é nada. Alguém faz um elogio e você abre a cauda do pavão, se achando, né, muito importante, vaidosamente melhor do que os outros. Vejam como vai acontecendo que dentro de nós, embora nós façamos parte da Santa Igreja de Deus, a coisa ainda é trabalhosa, porque é uma luta. O centro da minha alma, o núcleo da minha alma já é igreja. E se eu morrer agora, em estado de graça, espero em Deus, nosso Senhor, ninguém pode me dar essa certeza de forma absoluta, a não ser que haja uma revelação de Deus, né? Mas, pelo menos no meu pobre e miserável julgamento, espero em Deus, nosso Senhor, que eu esteja salvo. Tranquilamente. Na minha consciência, a minha consciência não me acusa de pecado mortal. Se a minha consciência me acusasse de pecado mortal, eu não estava aqui celebrando missa. Simples assim. Eu ia procurar um padre para me confessar, né? Mas eu sei que eu não sou como São Pedro e São Paulo.
eu sei que eu ainda não estou naquela santidade de quem derrama seu sangue e renuncia tudo por amor a Cristo. Então eu confio em Nossa Senhora, confio em Nosso Senhor, que Ele não me mande uma aprovação, e não manda, uma aprovação maior do que as minhas forças, né? Porque eu sei que tem um campo de batalha dentro de mim. A fronteira da igreja. Então a nossa missão é, claro, evangelizar, conquistar mais irmãos, para trazê-los para a fé da igreja, mas é também expandir os territórios da fé dentro de nós. A luta é externa e é interna. São dois frontes, são dois lugares onde nós precisamos lutar. Nosso Senhor Jesus Cristo garantiu a São Pedro que quem permanecesse firme nesta fé, ancorado nesta fé, as portas do inferno não irão prevalecer. O que é que está por trás dessa comparação, essa metáfora de Jesus aqui? Vocês estão entendendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma metáfora, né? Metáfora quer dizer o quê? Uma comparação. Estou falando de território, fronteira. É uma comparação. Para você entender, na sua imaginação, conseguir entender o que é que eu estou dizendo. Pois bem, Jesus usa uma outra comparação. A comparação como se a igreja fosse uma cidadela, uma cidade forte, uma cidade amuralhada, com a muralha de defesa. É a fronteira. E do lado de fora, o inferno com as suas forças querendo invadir. E onde é que o inimigo tenta entrar na cidadela? Bom, na muralha sólida, difícil, né? Difícil você querer derrubar a muralha. Então, onde é que todo mundo atacava? Nas portas. As portas da cidade. E era ali que ficava concentrado o exército. Então, as forças de uma cidade ficam nas portas. Nas portas da cidade estão os melhores soldados, estão os maiores guerreiros, estão as forças, né? E quando você vai invadir uma cidade, é ali que então os inimigos vão lá com o ariete, com uma tora de madeira, pum, para bater na porta, para tentar derrubar a porta. Nosso Senhor Jesus Cristo garantiu que nos daria defesa. Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Vejam, existem momentos da história da igreja em que parece que nesse jogo, nessa batalha, a igreja de Cristo, né, vai perdendo, vai ser derrotada, vai ser aniquilada. Mas nós temos uma certeza. Non prevalebunt. Vejam, eu tenho, assim, não é pena, né? Mas assim, eu sinto muito pelos demônios e as pessoas do mal, porque eles se puseram uma missão impossível. Eles querem acabar com a igreja de Cristo. Mas nós sabemos por fé certa e inabalável que isso não acontecerá. A igreja de Cristo não será destruída. Pode ser que ela, em um certo momento, pareça ter sido destruída aos olhos dos homens. Como no Sábado Santo, parecia que Jesus tinha morrido definitivamente para sempre e não mais ressuscitaria, e que a igreja tinha sumido da face da terra.
Quando a pedra rolou sobre o túmulo de Cristo no Sábado Santo, parecia que estava tudo terminado. Mas nosso Senhor disse, não prevalebunt. E de repente, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado. Então nós sabemos, meus queridos, que nós temos essa certeza. Onde está então o drama de nossas vidas? O drama das nossas vidas está em nós permanecermos fiéis, verdadeiramente fiéis até o fim. Porque a pergunta não é quem vai vencer. Essa pergunta já está respondida. Nós sabemos quem irá vencer. Venceu o leão de Judá. Venceu Jesus. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, reina e impera. Nós sabemos quem venceu e quem vencerá. A pergunta é, de que lado você vai estar quando ele vencer? A pergunta não é se Jesus vai vencer, mas se você vai estar do lado dele quando ele vencer. Portanto, caia o mundo. Podem despencar as maiores torres e bastiões. Nós sabemos, Cristo vencerá. Cristo vencerá. Se nós permanecermos na fé dos apóstolos. É isso que distingue. É essa a realidade. Vamos supor, só para você entender por que essa coisa da fé, essa realidade da fé é tão importante. Vamos supor, você, católico, com fé católica, Deus não permita, mas vamos supor que você cometa um pecado mortal. Ao cometer um pecado mortal, você não deixou de ser membro da igreja. Você ainda é membro da igreja. Se você morrer em pecado mortal, é claro, você irá para o inferno e aí no inferno deixará de ser membro da igreja. Mas aqui nesse mundo, se você ainda tiver fé, ou seja, você batizado, se você permanecer na fé, você ainda é membro da igreja, por mais que você tenha cometido algum pecado mortal. Os pecados mortais não tiram a pessoa do corpo de Cristo. A não ser que você cometa um pecado mortal. O pecado contra a fé. Ou seja, de deixar de crer. Aí é um pecado mortal. Se você deixar de ter fé, acabou. Você está fora. Para voltar a ser membro do corpo de Cristo, você precisa recuperar a fé. Não é possível ser membro do corpo de Cristo sem fé. E que fé? A fé dos apóstolos. Creio em tudo que creio e ensina a Santa Igreja Católica. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tenho em vista uma coisa bem específica, que é a seguinte: você está aqui, sentado nos bancos dessa igreja. Você está aí, ouvindo essa pregação no YouTube. Pergunta, faça exame de consciência. Você é membro da Igreja de Cristo? Ou seja, você crê em tudo. Tudo quer dizer tudo exceto o nada. Você crê em
tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica? Ou você está escolhendo artigos de fé? Você está dizendo assim, não, isso daqui que a igreja ensina, eu creio. Já isso daqui, eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Se você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dar uma notícia tremenda. Você não tem fé. Você não é membro da Igreja de Cristo. Só é membro da Igreja de Cristo quem crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, e nesta fé eu quero viver e morrer. Isso quer dizer o seguinte, que existem artigos de fé. Por exemplo, tem coisas que você não é obrigado a crer, porque não faz parte do depósito da fé, do tesouro da igreja, que é a fé obrigatória. Por exemplo, eu creio firmemente que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Mas pode ser que alguém não creia. Não é obrigatório você crer que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Por quê? Porque uma aparição em Fátima não faz parte do depósito da fé. Não faz parte dos artigos do credo. Eu creio, por quê? Por que é que eu creio? Pelos motivos de credibilidade humana. Ué. Teve um milagre, 70 mil pessoas viram um milagre, o sol girou, as pessoas que estavam molhadas de repente ficaram enxutas. Pessoas que estavam doentes ficaram curadas. Etc. Tudo isso me leva a crer. Mas se você é cético com relação a isso, você não precisa crer nisso. No que é que você precisa crer? Você precisa crer nos artigos de fé que são dogma da Santa Igreja Católica. E qual é o dogma? Por exemplo, o dogma é que Nossa Senhora é Imaculada, que ela é a mãe de Jesus, que ela é sempre virgem, que o filho dela é Deus que se fez homem, que o filho dela morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Tudo isso é fé católica, inabalável. E que ele deixou o poder de aplicar a virtude, a força da sua cruz nos bispos e sacerdotes. Que um sacerdote, quando senta no confessionário e perdoa os pecados, é o Cristo que perdoa. Você é obrigado a crer nisso. Você não pode dizer, eu sou católico, mas eu confesso direto com Deus. Se você faz isso, você não tem fé. Você não pode se dizer, eu sou católico, mas ali na Eucaristia não é Jesus de verdade. Aquilo é só um símbolo. Não é, aquele pão e o vinho não é o Cristo de verdade ressuscitado. Você não pode ser católico de verdade e dizer que na missa não há a renovação do sacrifício da cruz. Um católico tem que crer que o padre é verdadeiro sacerdote oferente que renova o sacrifício do único e eterno sacerdote Cristo na cruz. A missa é isso. Essas coisas foram definidas dogmaticamente pelos concílios, pelos papas, ao longo dos séculos. Isso é dogma de fé. Você precisa crer em tudo isso. Mas, padre, eu não estudei direito, como é que eu faço? Agora eu estou perdido. Não, você não precisa. É bom estudar, pelo amor de Deus. Você precisa estudar porque é bom estudar e é necessário você ter conhecimento cada vez maior. Mas para que você faça o ato de fé, você precisa simplesmente dizer o seguinte: eu creio na autoridade do Cristo que revela. Porque Deus não engana. Deus não se engana e não engana ninguém. Então, se Jesus ensinou, eu creio em tudo o que Jesus ensinou. E eu creio que tudo o que Jesus ensinou não está perdido lá no tempo, 2000 anos atrás, nem em alguma biblioteca perdida que os arqueólogos têm que descobrir. Não. O que Jesus ensinou está
na sua igreja viva, no corpo místico de Cristo vivo, que é a Santa Igreja Católica viva ao longo dos séculos. Essa é a fé. Eu tenho que crer, na prática, você tem que crer no que a igreja sempre creu. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Eu creio aquilo que a igreja sempre creu, quod semper. Eu não posso crer no que a igreja crê hoje, mas anteontem ela não cria. Está entendendo? Quando o Papa, por exemplo, quando o Papa Pio XII, em 1950, declarou que Nossa Senhora subiu aos céus, não é que Nossa Senhora subiu aos céus em 1950. E a igreja de repente começou a crer em 1950. Não, ele está dizendo que a igreja sempre teve essa fé. Então quer dizer que ele, Pio XII, tinha essa fé. E que todos os papas anteriores a ele tinham a mesma fé. E que esse é o depósito da fé da igreja ao longo de 2000 anos até chegar em Jesus Cristo. Então você crê na autoridade de Cristo revelante e crê que esta fé de Cristo, que ele está dizendo aqui para Pedro, sobre esta fé edificarei a minha igreja, você crê que esta fé ela é preservada ao longo dos séculos na única igreja de Cristo. Cristo não tem dois corpos, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Cristo não tem dois corpos, ele tem um corpo só. É a sua santa igreja católica. E é nisso que nós cremos. Nós cremos na fé que foi transmitida ao longo dos séculos. Então eu creio. Pode ser que você não entenda tudo. Mas se alguém te ensinar e disser, olha, a igreja ao longo dos séculos, ela sempre acreditou nisso daqui. Você diz, opa, já estou crendo. Porque você crê não em cada artigo de fé singularmente. Você crê na autoridade de quem revela. Entendeu? Se é isso que o Cristo deixou e é isso que a igreja sempre creu, eu creio. Pronto. Ao longo da sua vida, você vai ficando com ideias mais claras. Você vai estudando mais e vai percebendo cada vez mais claramente qual é a fé que você sempre teve. Porque você não diz amém para cada artigo de fé que você entende singularmente. Você diz amém para Deus que revela. Jesus falou, então eu creio. Se ele disse, eu já estou crendo. Nesse sentido, era um exemplo luminoso Dom Eugênio Salles, cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, falecido. Ele, cardeal da igreja, uma vez, um padre amigo meu, Monsenhor Sérgio Costa Couto, lá do Rio de Janeiro, estava numa reunião com o Dom Eugênio e Dom Eugênio expressou lá uma opinião e o padre Sérgio, então, foi lá depois pesquisar e descobriu que aquilo que Dom Eugênio estava dizendo não era exato, não era uma heresia, mas não era minuciosamente o que a igreja... Tinha uma coisa ali, um defeitinho no jeito de dizer, que não era daquele jeito que a igreja transmitia. Aí o padre Sérgio veio com um documento na mão, encontrou Dom Eugênio no corredor e disse assim, Dom Eugênio, aquilo que o senhor disse
eu queria mostrar para o senhor que tem um documento da igreja que não diz, o Eugênio parou ele e disse, para, antes de você falar. Antes de você falar, se o que você vai dizer é o que a igreja crê, já mudei de opinião. Eu já mudei. Antes de você dizer o que é. Você não vai me convencer pelos argumentos. Você já me convenceu pela autoridade da igreja. Se é o que a igreja crê, já mudei de opinião. Isso é ter fé. Porque eu tenho fé em quem revelou. O conteúdo pode estar mais claro ou menos claro. O conteúdo eu posso ir descobrindo com maior clareza ou não ao longo da minha vida. Veja, um cardeal da igreja, só para você não se sentir inferiorizado, eu não sei teologia, etc e tal, não, mas um cardeal está recebendo de um padre que é súdito dele. Ele podia ficar na autoridade. Quem que você pensa que você é, querendo corrigir um cardeal de Santa Romana Igreja? Não, ele é fiel. Dom Eugênio não teve essa atitude. No meio do corredor, ele disse para o padre, padre, eu não sei o que é que você vai dizer, mas se é o que a igreja ensina, já mudei de opinião. Já mudei, agora. Não sei nem o que é, porque o nosso amém não é para o conteúdo específico. O nosso amém é para a autoridade do Deus revelante. E essa fé revelada, ela é transmitida ao longo dos séculos pela igreja. Então nós podemos, por exemplo, num congresso de teologia, debater o que é que exatamente a igreja ensina. Aí existe espaço para correntes teológicas. Porque, não, isso daqui não é bem assim, a explicação é essa, a explicação é aquela, mas a fé é a mesma. Aqueles teólogos, se são católicos, todos creem na mesma coisa e só estão melhorando a explicação, mas todos têm a atitude de fé. Eu creio, nós estamos aqui num esforço de descobrir com maior clareza, cada vez mais, o que é que a igreja sempre ensinou. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Querer, com cada vez mais clareza, enxergar o que a igreja sempre ensinou. Então, meus queridos, nós hoje queremos renovar a nossa fé. A mesma fé de São Pedro, transmitida pelos papas ao longo dos séculos. É a fé de Pedro, depois do seu sucessor Lino, depois do sucessor dele Cleto, depois do seu sucessor dele Clemente, aí vai até chegar a fé de Pio XII, de João XXIII, de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. É a mesma. Se não for a mesma, não é a fé de Pedro lá. Tem que ser a mesma ao longo dos séculos, de todos eles. Todos os papas. Os 266 papas ao longo dos séculos. Porque o nosso amém é para aquilo que Jesus revelou e que nós temos a certeza que as portas do inferno não prevalecerão. Isso quer dizer o seguinte, que essa fé não vai se perder ao longo dos séculos. Mas será que alguém lá não cometeu um erro? Não. Tem a sucessão apostólica.
A fé é a mesma lá dos apóstolos. Assim como nós cremos que esse poder dos apóstolos foi transmitido aos bispos ao longo dos séculos pela sucessão apostólica. Por exemplo, quando um padre celebra a missa, como é que você sabe que este sacramento é o mesmo sacramento que Cristo deixou? Será que ao longo dos séculos não teve um bispo lá que cochilou e ordenou errado e se perdeu ao longo dos séculos esse poder? Deus, não é necessário crer nisso, mas Deus, só para tirar essa dúvida da cabeça de alguns, de vez em quando Deus faz um milagre eucarístico. Para quê? Para ficar bem claro para nós. Olha, tá vendo? Não se perdeu. É ainda. O milagre da Eucaristia continua ao longo dos séculos. Os milagres que Deus faz é só para ajudar a gente a enxergar aquilo que nós dizemos. Não prevalecerão. Ou seja, a Igreja de Cristo permanecerá com a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo poder, o mesmo organismo espiritual ao longo dos séculos. É o mesmo corpo de Cristo ao longo dos séculos. Nós cremos. Essa é a nossa fé. Então, meus queridos, com grande alegria, professamos a nossa fé. A nossa fé no dia de hoje, sabendo que a Igreja de Cristo permanece. E sabendo que é uma luta. Nós temos que lutar, porque essa fronteira que está dentro de nós, nós temos que cada vez mais conquistar terreno para Cristo, porque na hora que Cristo vencer, nós queremos estar do lado do vitorioso. Que essa fronteira da igreja cresça cada vez mais, tomando terreno dentro de nossa alma, do nosso coração, que essas províncias rebeldes que estão dentro de nós sejam cada vez mais dóceis, que nós alcancemos, a plenitude da graça, a santidade que os grandes santos alcançaram. Mas para isso é necessário crescer na fé. Crescer na fé. Cada vez mais. Uma fé cada vez mais arraigada. Crer no que creram os santos, no que creram os apóstolos, no que creu e crê a Santa Igreja ao longo dos séculos, sem escolher no que é que eu vou crer. E cada vez mais aprofundar no que é que eu creio. Eis aí. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nessa fé, eu quero viver e morrer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro,
para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. aumentai, Senhor, a nossa Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. aumentai, Senhor, a nossa Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, e a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós os oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Mário e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco esse sacrifício e louvor por si e por todos os seus e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo e também São José, esposo de Maria. Os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo. André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhendo entre os vossos eleitos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebeu, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Janir Borges, Francisca Marques, José Dalmo, Conceição Rocha, José Corbelino, Tertuliana Maria, Felícia Alves, Benedito Teodoro, Aparecido Peroso, que chamasses desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tiras o pecado do mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, miserere nobis, miserere nobis. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. Vida de minha alma, presença e paz profunda, inigualável comunhão. Meu tudo, meu mestre, te dás a mim tão pobre, incomparável gratidão. O que fazer, ó Senhor, se não amar-te perdidamente, sem reservas? E na minha fraqueza me dar inteiro e ser para sempre um servo teu. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente e consome tudo que tenho e sou. Só tua voz me acalma, só o teu amor me sacia, doce chama ardente e consome tudo que tenho e sou, em seu infinito amor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os vicentinos pedem doações e alimentos para trazer durante as missas ou durante a semana aqui na Secretaria Paroquial. Hoje nós temos festa na comunidade, na Capela São Pedro, né? Então, eles vão ter, a partir das 11 horas, o almoço aqui no bairro da Manga, né? O almoço a partir das 11 horas, com a brincadeira da sorte. Também estamos vendendo as cartelas para a construção do nosso centro de catequese. Então, se você ainda não pegou um bloco para distribuir, ainda não está empenhado, né, na venda das cartelas, estão aí na sala do dízimo, vocês podem procurar. Pedimos desculpas hoje pela questão das confissões, né, porque nós estamos com 2 padres viajando e uma missa a mais, por causa da festa da São Pedro. Então a matemática não fecha, né? 2 padres a menos com uma missa a mais, então hoje não podemos ter as confissões, mas haverá as confissões hoje à tarde, a partir das 15 horas. Então, aqueles que queiram se confessar, a partir das 15 horas, venham, né, que nós vamos estar à disposição para ouvir as confissões de vocês. Tá bom? O Senhor esteja... Eu falei que horas? A partir das
Falei 15? 17. Aí vai vir no horário errado. O 5 das 15 confundiu com os 5 das 17. Tá bom. 17 horas, 5 horas da tarde, temos confissões e adoração do Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo só